A seguir no vídeo de hoje. Tá fácil pra ninguém, tropa. Felipe Luiz ganhou uma Libertadores, um Brasileirão. Mandaram pro caralho, imagine quem não faz nada. É o que eu falo, mano. Seu passado só vai valer dependendo do teu presente, mano. Entendeu? Depois que vem a internet, mas eu tô todo vendo as mundo virou notícias especialista aí de que os jogadores do Flamengo ficaram brabos com a forma como foi noticiada para eles a demissão do Felipe Luiz. Então vamos deixar uma coisinha bem clara para os jogadores do Flamengo. Eles não têm direito a ficar brabos com nada. Conversa do Boto com o jogador. Conversa não, né? Porque só ele falou, os jogadores saíram ali, cara de poucos amigos, né? Em silêncio após ele falar com eles com relação à noitada, né? Que o Felipe deu uma liberdade para eles acabaram exagerando. Mas eu tô vendo as notícias aí de que os jogadores do Flamengo ficaram brabos com a forma como foi noticiada para eles a demissão do Felipe Luiz. Então vamos deixar uma coisinha bem clara para os jogadores do Flamengo. Eles não têm direito a ficar brabos com nada, porque a maior culpa pela demissão do Felipe Luiz foi pela acomodação deles. Foi pela soberba deles nesse começo de ano. Foi pelas noitadinhas deles nesse começo de ano. Então, porque, claro, o Boto foi desleal com o Felipe Luiz? Para mim foi. Para mim o Boto não foi firme como diretor de futebol. Não foi firme. Tem que ser criticado sim, porque tem culpa também. Agora, é sério que os jogadores vão ficar vazando informação para os amiguinhos da imprensa para se vitimizar e tirar a culpa deles? Não! Isso eu não vou deixar. Porque tem muito jogador acomodado depois de ter ganhado tudo no ano passado. Tem muito jogador fora de forma depois de ter ganhado tudo no ano passado. Tem muito jogador soberbo e com o reizinho na barriga depois de ter ganhado tudo no ano passado. Tem muito jogador que não está honrando a camisa do Flamengo nesse ano. E outra, muito jogador também que está adorando uma noitadinha no Rio de Janeiro. Estão se achando os reis do Rio, né? Como dizia Romário, Renato Gaúcho, porque ganharam Libertadores e Brasileiro. Então, que o torcedor não se deixe enganar. Porque agora jogadores que conhecem repórteres vão ficar vazando informação que beneficia eles. Não estamos satisfeitos. O Boto foi muito frio na reunião. Mas o Boto, assim como esses jogadores, eles têm que ser criticados. Porque a maior culpa pela demissão do Felipe Luiz é o futebolzinho que eles estão jogando, é a falta de vontade que eles estão mostrando, é a soberba, a displicência que eles estão mostrando dentro de campo. Então, que o Boto não se torne o único vilão. Porque se tem alguém responsável pela demissão do Felipe Luiz, os principais são os jogadores que fizeram um papelão nesse começo de temporada. Agora, José Boto tá errado? Tá. Foi firme com o Felipe Luiz? Não. Diretor de futebol tem que ser leal a treinador? Tem. Isso não aconteceu. Mas que não comecem também a querer transformar jogador em vítima. Coitadinhos, não estão jogando nada, mas aí só vai se criticar treinador, presidente e diretor de futebol. Aí não. Conversa do Boto com o jogador. Conversa não, né? Porque só ele falou, os jogadores saíram ali, cara de poucos amigos, né? Em silêncio após ele falar com eles com relação à noitada, né? Que o Felipe deu uma liberdade para eles acabaram exagerando. Alguns, né, gente? Deixando claro que não são todos. Tem muitos jogadores ali que nem curtem esse tipo de coisa de noite e tudo mais. E também, né, falou sobre questão salarial, que a gente sabe muito bem que chegaram jogadores ganhando um salário alto e que após essa conversa do Boto com eles no Ninho do Urubu, ele deixou claro que vão ter que performar para exigir melhores salários. Então, apesar de toda essa situação, apesar de tudo isso, né, há uma insatisfação do grupo de apoio ao BAP, né, aqueles que estão com ele desde antes da eleição, há uma insatisfação com as falas vazadas do Boto, mas não essas agora, aquelas do Maracanã, né? O Pedro Ivo Almeida trouxe na ESPN, parabéns ao Pedro pela exclusiva, a conversa do Boto com o Felipe Luiz no momento da demissão, daqueles 30 segundos, né? Essa conversa vazada jogava todo o peso da decisão em cima do BAP. E esse vazamento não caiu bem no grupo de apoio ao presidente, tá certo? Então, agora, né, hoje a gente tem aí a assinatura, a chegada do Leonardo Jardim, né, para trabalhar já
com os jogadores, e a necessidade é óbvio, né? A necessidade de diminuir a temperatura que tem no Flamengo, mas com tudo que está acontecendo, o clima realmente está pesado. A saída do Filipe Luís não caiu bem, né, entre os atletas, a maioria realmente incomodada com a saída do Filipe Luís, e o grupo de apoio ao BAP insatisfeito com alguns vazamentos. Tá fácil pra ninguém, tropa. Felipe Luís ganhou uma Libertadores, um Brasileirão, mandaram pro caralho, imagine quem não faz nada. É o que eu falo, mano, seu passado só vai valer dependendo do teu presente, mano. Entendeu? Depois que veio a internet, todo mundo virou especialista em tudo, mano. Aí pega, bota uma música lá de draminha no fundo, uma introdução de drama, e já se acha o maior especialista em futebol. Jogou bola em lugar nenhum, chutou em lugar nenhum, foi nem federado, não ganhou nem na escola. Mas na internet ele é o especialista. E me admira uma diretoria desse tamanho de time grande e na pilha de meia dúzia de blogueiro aí, ó, que só usa o Flamengo pra engajar, entendeu? As hashtags ali de bet ali é só pra passar batido, mas é isso. Boto fazendo a festa de meia dúzia de blogueiro aí. Nós que é flamenguista aqui de verdade, nós queríamos Recopa, nós não queríamos Brasileirão não, nós queríamos Libertadores não, pô. Fez certinho, Boto. Tinha que mandar ele fora mesmo, começo de temporada. Errado não é quem erra um passe de 1 metro não, mano. Entendeu? Quem fica nervoso no Maracanã. Mas é isso aí, vale pra vida também, tropa. Vale pra vida também, irmão. Não espere consideração de ninguém porque você fez um trabalho em um ano perfeito. Porque se no ano seguinte você errar uma coisinha, vai todo mundo te apedrejar. Entendeu? Na vida real é a mesma coisa, qualquer profissão é a mesma coisa, entendeu? Não espere gratidão, consideração de ninguém. Faz o teu, por você, pelo teu amor, a tua profissão, a tudo, mas não espere nada de ninguém, que no final isso aí é gratidão. Vai ter sempre alguém para querer puxar teu tapete, sempre alguém esperando tua primeira falha para puxar teu tapete, entendeu? Errar, todo mundo vai errar, não tem perfeito. Quem quer ganhar tudo, liga o videogame, joga um bomba pet no fácil, joga um FIFA no fácil, UFC, vai lá, mano, só assim pra ganhar tudo. Agora quem não gosta de perder, vai ver outro esporte, mano, porque se fosse só ganhar, mano, só ganhar, eu torcia pra China no tênis de... Bom, a situação do Filipe Luís no Flamengo é uma daquelas coisas que mostram muito como o futebol brasileiro funciona. Para quem não acompanhou, o Filipe Luís acabou sendo demitido do comando do Flamengo, logo depois de uma goleada de 8-0 sobre o Madureira, que inclusive classificou o time para a final do Campeonato Carioca, e isso pegou muita gente de surpresa. Só que quando a gente olha um pouco mais a fundo, dá para entender que essa demissão não aconteceu por causa desse jogo específico. Na verdade, o Flamengo vinha vivendo um começo de temporada complicado. Em 2026, o time perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e também perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, 2 títulos que a torcida e a diretoria esperavam conquistar. Mesmo assim, na minha opinião, a demissão ainda parece muito precipitada, porque se a gente lembrar, o Filipe Luís vinha de um trabalho extremamente vitorioso. Em pouco mais de um ano no comando do time principal, ele ganhou Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, além de outros títulos, ou seja, era um treinador que tinha resultados muito fortes e um aproveitamento alto. O problema é que no Flamengo a pressão é absurda quando o time não joga bem por algumas partidas, ou perde decisões importantes. A cobrança vem muito forte, tanto da torcida quanto da diretoria, e parece que a confiança no trabalho do Filipe Luís começou a se desgastar internamente, com críticas ao desempenho do time, e até alguns questionamentos dentro do clube. Na minha visão, fica aquela sensação de que o futebol brasileiro tem muito pouca paciência com treinadores. Mesmo quando eles têm histórico recente de títulos, o Filipe Luís é um técnico jovem, que começou muito bem a carreira, e mesmo assim acabou pagando o preço por um início de temporada ruim. Agora fica a dúvida, será que o problema era realmente o treinador, ou o Flamengo entrou naquela fase em que qualquer tropeço vira crise, porque olhando de fora, parece que o trabalho dele ainda tinha muito potencial para continuar.